Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Tem algum crente feliz com Jesus hoje aqui? Glória, louvado e agradecido seja o santo nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, uma alegria imensa para mim estar aqui pela primeira vez aqui neste lugar, junto com os irmãos, adorando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor, que é digno de honra, de glória, de majestade e de louvor. Também quero agradecer a irmã Wesley, que foi quem fez o convite para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, o seu ministério, a sua profissão. Onde você colocar as mãos, Deus continue abençoando poderosamente. Quero também agradecer ao pastor da igreja que permite que nós possamos ministrar essa noite aqui neste lugar. Amém? Aos demais obreiros da casa, Deus continue abençoando. Muito obrigado pela receptividade com a qual vocês tiveram. Deus abençoe poderosamente. Eu peço um favor a você, fique orando aí por mim, porque se Deus não mandar nada, eu não tenho nada para dar aos irmãos. Amém? Fique de pé comigo e abra a sua Bíblia no livro de Tito, Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Iremos ler do versículo 11 até o versículo 15, depois do capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 6. Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Se você não trouxe Bíblia, dê uma pesquisada aí no Google, coloque aí Tito, capítulo 2, versículo 11. Não deixe de fazer essa leitura, para que você seja ricamente abençoado. Se todos encontraram, me faça sabedor dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Capítulo 3, versículo 3 diz: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Amém. Pode sentar, adorando, exaltando e glorificando ao nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem pastor que estava com a dura incumbência de pastorear a igreja lá na ilha de Creta. Tito, assim como era Timóteo, era um jovem, assim como você, cheio de sonhos, cheio de projetos,
E o apóstolo Paulo faz questão de chamá-lo de amigo leal. Ele era um jovem entusiasmado, irmãos, um obreiro proativo, não tinha dificuldade para Tito. Tudo que Deus colocava nas mãos de Tito para fazer, ele não colocava dificuldade, não colocava barreiras. O apóstolo Paulo chama de uma pessoa confiável. A Bíblia Sagrada conta a história de Tito por conta de uma missão que o apóstolo Paulo teve. A Bíblia Sagrada vai nos contar a dura missão que teve esse jovem. Ele agora estava incumbido, meus irmãos, a pastorear a igreja lá da ilha de Creta. A Bíblia Sagrada nos conta que a reputação da ilha de Creta não era das melhores. Alguém vai dizer posteriormente nessa mesma carta que quando você era reconhecido da cidade de Creta, da ilha de Creta, eles eram chamados de pessoas mentirosas. No capítulo 1, no versículo 12, está escrito o seguinte: um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aleluia! Veja o seguinte, meus irmãos, em que contexto estava agora o jovem Tito na ilha de Creta? A palavra Creta, que é uma palavra derivada do verbo cretismo, que significa mentir. Uma pessoa que nascia em Creta, ele já carregava a dura responsabilidade, ele já carregava esse adjetivo, esse mau adjetivo. Todas as pessoas que estavam em Creta, quando eu digo todas as pessoas, eu refiro-me a quase todas as pessoas, porque sempre Deus vai ter alguém para combater as mentiras, sempre Deus vai levantar alguém para combater aquilo que muitas vezes é para dar corretamente. E Tito, ele era o responsável por encarregar, por organizar a igreja de Creta, que passava por um momento turbulento. Homens estavam pregando mentiras, pessoas estavam acostumadas a ouvir mentiras que alimentassem o seu ego, palavras moles, palavras mansas, palavras brandas. Mas o evangelho, meu irmão, o evangelho, ele é de renúncia, o evangelho, ele é duro a ser seguido. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é esse mar de rosas que está sendo apregoado por aí afora. Você abre a internet, você abre o YouTube, você abre o TikTok, é muitas mensagens que vai massagear o seu ego, é muitas mensagens que vai alisar a sua cabeça, é muitas mensagens para apenas te fortalecer por fora, uma força superficial. Mas o evangelho, meus irmãos, ele continua sendo da mesma maneira que Jesus pregou. Uma vez Jesus estava pregando para toda aquela multidão, e o evangelho que Jesus pregava, irmão Wesley, ele não estava preocupado em carregar números. Jesus não estava preocupado em ter milhões e milhões de seguidores. Jesus, ele não era um digital influencer. Jesus, ele era um pregador da verdade. Uma vez alguém chegou para Jesus e Jesus perguntou: o que é que dizem os homens ser o filho do homem? E alguém responde para Jesus dizendo o seguinte: uns estão dizendo que isso é João Batista, outros estão dizendo que isso é Jeremias, outros estão dizendo que isso é Elias, que porventura ressuscitou. E Jesus olha para Pedro e diz: e você, Pedro, quem é que diz que eu sou? E ele diz: tu és verdadeiramente o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: glória a Deus, porque não foi carne e não foi sangue que te revelou. Aleluia. Mas Jesus, irmãos, ele não estava preocupado em arrastar multidões. Jesus, como já disse, não estava preocupado em levar milhares de pessoas ao seu lado. Claro, a vontade dele é de salvar, como disse o jovem pastor de Creta, Tito. Mas a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que Jesus estava pregando para aquelas pessoas, e Jesus, ele pregava a verdade, ele não enfeitava o evangelho, irmãos. Jesus pregava mostrando o céu, Jesus pregava mostrando o sacrifício, Jesus pregava mostrando a renúncia,
porque não adianta eu pregar para você aqui apenas coisas boas, dizer que tudo na sua vida vai acontecer de forma irresponsável. Já dizia Marcos Antônio, aquele cantor gospel, lá na década de 90, quando ele compôs aquele hino dizendo: pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus amou, de fato Ele amou, mas Ele é justiça, Ele é justiça também. E Jesus pregava uma mensagem dura e objetiva. O apóstolo Pedro, percebendo que algumas pessoas estavam se dispersando, olhou para Jesus e disse: Jesus, deu uma maneirada aí no discurso, Jesus. O povo está indo embora, o povo está lhe deixando, o número de seguidores está diminuindo. E o que foi que Jesus fez, irmãos? Jesus disse o quê? Pedro, em outras palavras, Jesus disse: Pedro, a porta da rua é a serventia da casa, meu amigo. Você quiser aí também? As portas estão abertas. Eu não estou aqui prendendo, eu não estou aqui segurando ninguém. Mas Pedro olha para Jesus e diz: mas eu vou para onde? Para onde eu irei? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna, somente Jesus tem palavra de salvação. Aliás, o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Quem liberta é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem transforma é Jesus. E agora, meus irmãos, Tito, ele tinha essa dura responsabilidade. E através dessa epístola nós vimos que é possível sim, irmãos, uma pessoa se manter íntegra, uma pessoa se manter justa, uma pessoa se manter confiante, uma pessoa continuar sendo coerente, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio do ninho de cobras. É possível você trabalhar em um local onde existem muitos bêbados, onde existem muitos prostitutos, onde existem muitos usuários de droga. Eu não aceito essa conversa do camarada se afastar, se desviar e dizer: é porque lá no meu trabalho só tem ímpio, é porque na minha escola só tem ímpia. Pessoas que desagradam a Deus. Na Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Daniel, ainda um jovem, a Bíblia não especifica a idade com precisão que Daniel tinha, meus irmãos. Provavelmente 14, provavelmente 15, 16, eu não sei ao certo a idade que Daniel tinha, mas a Bíblia diz que Nabucodonosor agora sitiou Jerusalém e levou cativo Daniel e milhões de pessoas cativos lá para a Babilônia. Daniel, ele era um jovem estudado, ele era uma pessoa que Deus derramou sobre ele um espírito excelentíssimo. Você sabe do que eu estou falando. Mas no capítulo 1, no versículo 8, foi posto, irmãos, um banquete todo apenas sacrificado para ídolos. E a Bíblia diz, no capítulo 1, no versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o evangelho do rei. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer o seguinte: não se contamine, não se contamine. Coloque no seu coração, proponha no seu coração, não se contamine com o evangelho do rei. O que Deus tem para a tua vida é maior. Aquilo que aparentemente você está perdendo, Deus tem para ti algo melhor. Aleluia, aleluia. Alguém pode até chegar para você e dizer: rapaz, tu é tão jovem, o parque do povo está lotado, vamos embora para a festa junina, vamos embora lá para a fogueira. Não tem nada não, rapaz. Tu não vai beber, tu não vai fazer absolutamente nada. Não vá, não vá. Tem que estar repreendido em nome de Jesus, no teu lugar da igreja. Perceba, irmãos, que às vezes é possível até que a gente se questione. Às vezes a gente cumpre as coisas todas certas. Você se lembra quando Deus mandou o profeta Elias ir lá profetizar para a mulher de Acabe, Jezabel? Elias foi lá, profetizou, e depois ele fez o quê? Foi ameaçado de morte, foi se esconder lá na caverna. Tem coisa na sua vida que, por você ser crente, você vai enfrentar empecilhos. Você vai enfrentar dificuldade porque você vai ser crente.
Você vai enfrentar luta. Algumas pessoas irão até querer sair perto de ti, simplesmente porque você é crente. Mas pelo amor de Deus, o teu melhor amigo, o teu maior amigo foi capaz de subir uma cruz, e uma cruz cheia, aleluia, para salvar a tua vida. Então por favor, olha ele, porque no capítulo 3 desse mesmo livro, irmãos, do profeta Daniel, a Bíblia Sagrada diz que, aleluia, que o rei levantou um decreto, ele sancionou uma lei lá, irmãos, que era proibido as pessoas adorarem um outro rei. E os 3 amigos de Daniel, eles tinham no seu coração a mesma convicção que Daniel tinha, mesmo que uma multidão adorasse a um falso Deus, adorasse a uma estátua, eles colocaram no seu coração: a minha adoração é única e exclusiva para Jeová, a minha adoração é única e exclusiva para Deus. Qual foi o resultado? Foram lançados lá na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos: Nabucodonosor ficou tão furioso quando ficou sabendo que aqueles homens não davam glória a ele mandou aquecer 7 vezes mais, ao ponto de Deus e mandar o seu próprio filho lá para o meio da fornalha. Nabucodonosor olha e diz: eu mandei 3, mas eu vejo 4. Sabe quem é? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, Deus está contigo. Deus está contigo. Ele não te esquece, Ele não te abandona. Ainda que a situação esteja complicada, esteja algo complexo, Deus não te abandona. O profeta Isaías escreveu no capítulo 49, no versículo 15, ele lembra na sua mente o maior amor que um ser humano pode sentir pelo outro, é de uma mãe pelo filho. E ele diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho um amor gravado na guarda. Ele não esquece de ti. Ele não esquece de ti. O teu patrão pode se esquecer, o teu amigo, vizinho, alguém da tua família pode se esquecer, mas Deus não se esquece. Se você abrir a sua Bíblia, no último versículo de Mateus, Jesus está dizendo o seguinte: aleluia, aleluia, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, não é dia sim, dia não, não é um dia e folga 3, é todo dia Ele está contigo. Todo dia Ele está contigo. Mas por muitas vezes, por você ser fiel a Deus, as adversidades vão vir na tua vida. Eu não posso mentir aqui para você que vai ser tudo um mar de rosas, que vai ser apenas 1000 maravilhas. Eu não posso aqui dizer essa mentira para você, irmãos. Eu não posso aqui dizer apenas aquilo que você quer ouvir. Eu tenho que dizer aquilo que Deus mandou eu te falar. Aleluia. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Um outro rei já passou. Agora chegou a vez do reinado de Dário. Dário, ele gostava de Daniel, ele admirava Daniel, mas ele foi induzido, irmãos, por algumas pessoas que eram da alta cúpula de seu governo. Fizeram o rei Dário sancionar uma outra lei, dizendo o seguinte: Dário, você é um rei bastante admirável, só quem merece ser adorado aqui é você, Dário. Vamos fazer o seguinte: durante 30 dias ninguém pode se ajoelhar a outro Deus a não ser você. Isso era costume, irmãos, dos reinos antigos, dos reinos passados, principalmente daquele povo de Babilônia, dos medos e dos persas. Eles gostavam de trazer a adoração para si. Eles se auto-intitulavam deuses. E Dário decidiu obedecer aquilo que aqueles seus conselheiros propuseram. Daniel não fez caso, irmãos. A Bíblia diz, faz questão de dizer, que o profeta Daniel, durante 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava no seu quarto e fazia orações a Deus. Aleluia. Segure essa daí, irmãos, porque essa aqui é forte. Aleluia. Foi por causa da oração que Daniel foi parar lá na cova dos leões, irmãos. Por causa da oração, Daniel foi parar na cova dos leões. Mas você já se perguntou por que é que Deus mandou o anjo fechar a boca do leão e resgatar Daniel livre de qualquer arranhão? Sabe por quê? Porque ele continuou orando, irmãos. Ele foi colocado na prova por conta da oração. Mas
vai ouvir a tua oração. Aleluia. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados e nem as suas mãos estão encolhidas para que Ele não lhes possa ajudar. E estes pedindo uma resposta de Deus. Continue orando, continue orando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Herodes, cheio de condor, endemoniado, já havia matado o apóstolo Tiago a fio da espada. O próximo da fila, a segunda, irmãos, era o apóstolo Pedro. Aí no versículo 5 está escrito: a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. A igreja estava orando, Pedro estava na prova, mas a igreja estava orando. Você já se perguntou, irmãos, tem oração que a gente faz que Deus passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos? O irmão aqui falou sobre o tempo de Deus. Às vezes a gente acha que demora, não é, irmãos? Às vezes nós dizemos, mas Deus está demorando tanto. Agora tem oração que não dá nem tempo de terminar de fazer, Deus já respondeu e Deus já agiu. A prova está aqui, irmãos. A igreja estava fazendo uma contínua oração, dizendo: Jesus, liberte Pedro, Jesus, tenha misericórdia da vida de Pedro, porque a igreja tem que fazer isso, irmãos. Ela é irmão na prova, ela é irmão no hospital. A igreja tem que se reunir e dizer: Jesus, o Senhor cura, Jesus, transforma, Jesus. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que orar, irmãos. Não existe problema difícil para o nosso Deus. Pedro está preso lá na prisão. A igreja está orando, pedindo que Deus transforme, que mude o quadro. Enquanto a igreja está orando, a Bíblia diz que Deus manda um anjo lá e Pedro estava, irmãos. Agora veja o seguinte: Pedro, ele era tido como um elemento de alta periculosidade, irmãos. A Bíblia diz que eram 16 soldados para guardar Pedro. Pedro não havia explodido nenhum caixa eletrônico, irmãos. Pedro não tinha sido responsável por nenhuma quadrilha de banco. Pedro, ele não era o dono de nenhuma boca de fumo. O que é que Pedro fazia? Pregava o evangelho, curava enfermos, transformava a vida de pessoas através do evangelho, porque o evangelho faz isso. O evangelho muda, o evangelho transforma, o evangelho resgata aquele que outrora nós não dávamos nada, mas o evangelho muda. Ele me mudou. Eu estou aqui nessa noite por causa da transformação do evangelho. A igreja está orando por Pedro. O anjo vai lá, irmãos. Todo mundo aqui já foi no shopping, já? Todo mundo aqui já foi no shopping. É uma coisa chique, irmãos. Quando você vai entrando, a porta se abre só. Aleluia, aleluia. A gente vai andando, a porta se abre. Foi mais ou menos isso que aconteceu, irmãos. O anjo mandou Pedro se levantar. Na hora que Pedro vai andando, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo. É oração, é através da oração. É oração, é através da oração. As portas se abrem através da oração. O impossível acontece. Sabe por quê? Porque Lucas escreveu no capítulo 1, no versículo 37: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Mas grava essa mensagem no seu coração. Daniel estava lá em Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego estava lá em Babilônia, cercado por deuses pagãos. Eles colocaram no seu coração que somente Deus era o Senhor da vida. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas voltando para o texto, Paulo colocou Tito lá para a igreja de Creta, porque naquela igreja, irmãos, Tito tinha agora uma responsabilidade de organizar a igreja no local onde a verdade estava distorcida. O que é isso? É aquilo que o certo estava saindo por errado e o errado estava saindo pelo certo. Então Tito é enviado, irmãos, para combater e estabelecer a ordem. É por isso, irmãos, que eu não aceito alguém desviar de uma igreja, alguém sair da igreja e dizer: eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de ciclano, eu saí da igreja por causa de Beltrano. Seja pelo menos homem ou pelo menos mulher para dizer: eu saí da igreja porque eu me afastei mesmo. Veja, meus irmãos, que desde esse tempo já era uma igreja problemática. Eu me lembro de uma aula na escola bíblica dominical lá no ano de 2007. Eu não esqueço nunca esse texto, irmãos.
era Corinto, uma igreja fervorosa, mas não espiritual. A Bíblia faz questão de dizer que a igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais, todos os dons que você se lembrar aí, tinha lá na igreja de Corinto. Era profecia, era dom de língua, era dom de discernimento, era revelação, tudo que existia na igreja de dons espirituais tinha na igreja de Corinto. Mas lendo as epístolas, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios, você percebe que era a igreja que mais dava trabalho a Paulo, irmãos. Era a igreja mais problemática. É por isso que eu não aceito alguém sair da igreja por conta dos problemas. Toda igreja vai ter problema, toda igreja vai ter dificuldade, toda igreja vai ter luta, toda igreja vai ter isso, ou vai ter aquilo outro. Mas Deus está falando com alguém aqui: não saia por causa do problema, porque onde você chegar vai ter problema, vai ter até maior do que você encontra em quaisquer outros lugares. Sabe por quê? Porque você, Deus, colocou você neste lugar para você resolver problemas. Resolver problemas, resolver problemas. Não saia por causa de problemas, resolva problemas, meu amigo. Resolva problemas. Tu é crente, rapaz. Você tem que resolver problemas. Meu Deus. Aleluia. Nós temos que resolver problemas, irmãos. Na igreja de Creta existiam falsos mestres, irmãos. Eles buscavam enganar e expor a vida dos crentes, comprometendo, irmãos, a fé daqueles crentes anônimos lá da igreja de Creta, ou da cidade de Creta. Eles estavam espalhando doutrinas falsas. Para vocês terem noção, eles estavam pedindo que aquelas pessoas que foram salvas pela graça vão chegar na graça, irmãos. Queriam que eles fizessem as práticas que os antigos judeus faziam. E o que é que eles faziam? A guarda do sábado, a circuncisão, se abster de diversos tipos de animais, aos sacrifícios que os sacerdotes faziam. Mas não precisa de mais nada disso, irmãos, porque o escritor aos Hebreus, ele foi bem claro quando disse que Jesus se ofereceu uma única vez. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito, que foi Jesus. O escritor aos Hebreus disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que Jesus foi para a cruz, para derramar o seu sangue, para pagar a sua dívida. Dívida essa que era impagável, dívida essa que eu não teria como pagar. Essa dívida, os homens ricos dessa cidade, os políticos ricos, os grandes empresários não conseguiam pagar essa dívida. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 14, ele diz: a cédula que nos era contrária, Cristo rasgou, cravou na cruz, a tua dívida foi paga, a tua dívida. A tua dívida foi paga. Se a sua dívida foi paga, deu glória, deu glória, deu glória, deu forte. É aqui, no versículo 11, que o apóstolo Paulo começa a falar sobre aquilo que os teólogos chamam hoje de soteriologia, a doutrina da salvação. A graça manifestada traz salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você é salvo pela graça. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: vocês são salvos pela graça. Não é por aquilo que vocês façam ou deixem de fazer. Sabe o que é isso? É um dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação da tua alma você não teria como pagar. Não é porque você é um bom pai de família, não é porque você não tem o nome no SPC, não é porque você é admirado pela sociedade. Nada disso é suficiente. Mas eu ajudo os pobres. Todo mendigo que passa na minha porta, eu dou um pacote de alimento, eu dou dinheiro, continue fazendo. Mas isso não é suficiente para te salvar, porque o que salva não é as tuas boas obras. O que salva é o sacrifício vicário de Jesus na
glória de Deus, irmãos. Todo mundo aqui pecou. Não adianta você dizer, não, eu não pequei, porque João disse, em suas epístolas, ele diz, aquele que diz que não peca, já está pecando porque está mentindo. Então todos pecaram, e o salário do pecado era o quê? Era a morte. O salário do pecado era a morte. Por isso que Jesus teve que vir. Será que você já se perguntou, e por que Jesus? Por que não outro? Por que não Jeremias? Por que não Isaías? Por que não Daniel? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Só quem era digno, só quem estava habilitado a pagar a tua conta, sabe quem era? Era Jesus. Era Jesus. Era Jesus que estava lá. Nenhum de nós merecíamos. Me faz lembrar agora, irmãos, uma história que o pastor Hernandes Dias Lopes diz em uma de suas ministrações. Ele disse que existia um professor de escola dominical. Todo domingo ele avistava as crianças. As crianças vinham assistir a sua aula. E ele percebeu que no meio de 12, 14 crianças, tinha uma criancinha que se destacava dos demais. Mas era uma criança bastante humilde. Às vezes chegava na igreja com um sandália de uma cor, a correia de outra, shortzinho surrado, a roupa suja. E Deus colocou no seu coração o seguinte desejo: eu vou comprar roupas, eu vou comprar sandálias, eu vou comprar brinquedo e vou levar para essa criança lá onde ele mora. Passaram-se os dias. Aquele professor, depois de arrecadar todos aqueles donativos, foi levar lá onde a criança morava. A criança morava, irmãos, nesses bairros perigosos, nesses bairros onde o acesso tem uma certa dificuldade. Mas quando o professor saiu para entregar, no meio do caminho, aquela criança viu o professor antes que ele a visse. A criança, quando viu aquela sacola cheia de presentes, cheia de roupas, a criança não contou conversa, irmãos. Atirou-lhe uma pedra na cabeça do professor. O professor cai no chão, a criança vai lá, pega todas aquelas sacolas e vai embora, sem saber que era para ele. O professor está caído lá no chão, a cabeça ensanguentada. Algumas pessoas o ajudam, levam ele de volta para casa. Mas o professor diz: eu não cumpri com a minha missão, eu vou ter que arrecadar tudo de novo, e eu vou levar de novo para aquela criança. O professor tem um retrabalho, junta todos aqueles donativos, junta todas as roupas, compra mais sandálias, faz toda aquela sacola e sai levando parecendo Papai Noel, irmãos. E quando ele vai chegando novamente, ele não encontra mais a criança, ele encontra o pai daquela criança. E quando ele encontra o pai daquela criança, o pai daquela criança olha para o professor e diz: professor, para onde o senhor vai levar isso? Ele diz: eu vou levar para o teu filho. Eu tenho visto as necessidades que ele tem passado. E o pai daquela criança olha para o professor e diz: professor, foi meu filho que atirou a pedra na sua cabeça, deve estar aqui de volta. Meu filho não merece isso que o senhor está fazendo por ele. E o professor olha para ele e diz: ele não merece, mas precisa. Ele não merece, mas ele precisa. Da mesma forma é a graça. Nenhum de você merecia, mas precisava da graça. Eu não merecia, mas precisava da graça. Nem de nós merecíamos, mas precisávamos. Nós precisamos da graça. É da graça de Deus. Nós não merecíamos, mas precisávamos da graça. E Paulo encerra esse ensinamento ao jovem pastor de Creta Tito, falando sobre o arrebatamento da igreja. Aqui encerra aquilo que o apóstolo Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. Quando cheguei aqui neste lugar, eu vi irmãos louvando, eu vi irmãos cantando, eu vi irmãos se alegrando, gritando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É esse que tem que ser, irmãos, o sentimento das igrejas em todos os lugares. Paulo está pregando, escrevendo a igreja de Tessalônica, no capítulo 4, no último versículo. Ele fala sobre o arrebatamento da igreja com uma riqueza muito grande de detalhes. Parece que Paulo tem a linha do tempo, como vai acontecer. Quem está morto vai ressuscitar, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Aleluia! E Paulo encerra dizendo o seguinte: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele está querendo que aquilo que deve alegrar o seu coração não são bens materiais,
igreja que está às portas, em breve virá para buscar a sua igreja. Eu não sei como será, mas eu sei que acontecerá. Em breve, irmãos, em breve, você não estará aqui para ver. Você não estará aqui para ver. Eu não estarei aqui para ver. Mas os jornais dessa cidade vão ter que estampar, dizendo o seguinte: os crentes estavam falando a verdade. Quando eles falavam do arrebatamento, eles estavam falando a verdade. O SBT vai ter que anunciar nas suas programações: o arrebatamento aconteceu. O arrebatamento é real. As maiores emissoras do mundo vai ter que interromper as suas transmissões para escrever dizendo: o arrebatamento aconteceu. A Televisa, aquela grande empresa de televisão mexicana que é conhecida por nós aqui por apresentar as novelas românticas do SBT, vai ter que interromper a sua transmissão para pregar dizendo: o arrebatamento aconteceu. O arrebatamento aconteceu. A Rede Globo vai ter que interromper o Big Brother Brasil para anunciar: o arrebatamento aconteceu. A igreja subiu. E o irmão aqui falou: se alegre porque o teu nome está no livro da vida. Talvez você nunca tenha a homenagem de ter o seu nome estampado em uma das ruas aqui do Castelo Branco: rua fulano de tal, rua Pedro Medeiros, rua Ciclano. Mas o teu nome está escrito para as nações celestes. A nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis, Ele vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Muito em breve você verá este céu que talvez aí fora hoje esteja nublado. Em breve você verá rasgá-lo de alto a baixo, a trombeta soando e a igreja subindo, subindo, subindo.